Neste deserto, fomos atrás de histórias de terror e descobrimos que o que se esconde na areia é pior do que qualquer lenda urbana. Vocês vão se assustar com o que realmente aconteceu. A noite caía rapidamente sobre o deserto do Atacama. O sol, uma bola de fogo que havia castigado a paisagem o dia todo, agora se escondia no horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados e roxos. Para o olho desavisado, a cena era de tirar o fôlego, uma obra de arte da natureza. Mas para nós, que estávamos ali com um único propósito, o espetáculo era apenas um lembrete do que estava por vir. Estávamos em busca de histórias de horror, de lendas que os nativos contavam em sussurros. Mal sabíamos que seríamos parte de uma delas. A primeira lenda que investigamos foi a da Alma da Duna. Dizem que um viajante, há séculos, se perdeu na imensidão do deserto e, ao morrer de sede, sua alma se fundiu com a areia, assombrando quem se atrevesse a pisar em seu território. As pessoas que se perdiam nessa região nunca mais eram vistas. Apenas seus pertences eram encontrados dias depois, soterrados e estranhamente intactos. Com a ajuda de um guia local, que relutou em nos levar até a área, montamos nosso acampamento. As dunas, que durante o dia pareciam estáticas, agora dançavam com a brisa noturna, criando sombras longas e fantasmagóricas. A fogueira crepitava, a única fonte de luz e calor, e o guia, um homem idoso com olhos marcados por anos de sol, nos alertou. Não se afastem da luz. Quando o deserto está quieto, é porque algo está se movendo. Nossa primeira noite foi de arrepiar. Os sussurros começaram depois da meia-noite. Pensamos que era o vento, mas logo percebemos que eram palavras, vozes que pareciam vir de todas as direções. Elas eram distorcidas e ininteligíveis, mas tinham um tom de desespero. Nosso equipamento de gravação captou as vozes, mas não conseguimos decifrar o que diziam. O guia se encolheu perto da fogueira, tremendo de medo. "É a alma", ele sussurrou. "Ela está procurando por nós." A segunda noite foi pior. As vozes se tornaram mais claras. Podíamos ouvir frases como "me ajude" e "onde está a água?" Era como se a alma estivesse revivendo sua morte, repetindo os últimos momentos de sua vida. Uma das nossas câmeras, que estava apontada para a duna mais alta, capturou uma figura translúcida. Ela se movia lentamente, como se estivesse com dificuldade de caminhar, e por um breve instante parou e olhou diretamente para a lente. Os olhos da figura brilharam em um vermelho profundo, idêntico ao do crânio da miniatura. O medo tomou conta de nós. O clímax veio na terceira noite. A lua estava quase cheia e o deserto, estranhamente, estava em silêncio. O guia nos disse para que fugíssemos, que o silêncio era um mau presságio, que o espírito não estava mais sozinho. E ele estava certo. De repente, a areia começou a se mover, não pela ação do vento, mas como se algo estivesse se arrastando por baixo da superfície. Um som de arranhado, como unhas raspando em pedra, ecoava debaixo de nós. Nós corremos, sem olhar para trás. A areia sob nossos pés parecia se tornar mais pesada, como se quisesse nos prender. As sombras dançavam de forma mais agressiva e o ar ficou mais frio. O que se ergueu da areia não era a alma da duna, mas sim uma criatura de areia e ossos, com os mesmos olhos vermelhos. Era a manifestação de todas as almas perdidas que se uniram para formar uma única entidade, uma monstruosidade de pesadelos. A criatura tinha a forma de um esqueleto gigante, mas era feita de areia compactada e rochas do deserto. Cada passo que ela dava, o chão tremia. As vozes de desespero que ouvimos nas noites anteriores agora eram um coro assustador, ressoando de seu corpo. O guia, que estava à nossa frente, tropeçou e caiu, a areia se fechando ao redor de suas pernas como uma armadilha. Tentamos puxá-lo, mas era como tentar mover uma montanha. Ele nos olhou com olhos arregalados e sussurrou: "Ela se alimenta de medo. Fujam e não olhem para trás."
Corremos em direção ao nosso veículo, que parecia a quilômetros de distância. O som da criatura nos seguindo era ensurdecedor. A areia chicoteava nossos rostos e o vento se transformou em um vendaval. Eu olhei para trás por um breve segundo e vi que a criatura havia se transformado em uma figura humana, com a mesma forma da figura translúcida que vimos na câmera. Mas agora ela estava com os olhos do guia. Eu sabia que ele havia sido consumido. Chegando ao veículo, nossa adrenalina disparou. Ligamos o motor e saímos em alta velocidade, as rodas patinando na areia. A criatura, no entanto, não desistiu. Ela se moveu como um fantasma, deslizando pelas dunas e nos alcançando rapidamente. O que se seguiu foi uma perseguição de puro terror. A criatura de areia batia no nosso carro, deixando rachaduras no para-brisa. O motorista perdeu o controle por um segundo e o carro capotou. Ficamos presos, desorientados e à mercê da criatura. A criatura se aproximou lentamente, sua forma mudando, distorcendo e crescendo. Desta vez, ela estava com os olhos de todas as almas perdidas que vimos na gravação, um mosaico de terror. As vozes ecoavam de forma mais forte do que nunca e podíamos ouvir nossos próprios nomes sendo chamados. Nossa única chance era usar a luz. O guia nos disse para não nos afastarmos da luz e a única coisa que tínhamos era o farol do carro capotado. Eu me arrastei para fora do carro, com medo e adrenalina pulsando em minhas veias. A criatura estava a poucos metros de distância, sua sombra esquelética se projetando na areia. Eu me virei e liguei a luz de um dos nossos equipamentos. O feixe de luz atingiu o rosto da criatura e ela parou. O corpo de areia começou a se dissolver e o coro de vozes se tornou um grito de agonia. A criatura se dissolveu em areia e as vozes se silenciaram. Eu e meu companheiro nos arrastamos de volta para o carro, feridos e tremendo. Vimos a areia ao redor da criatura se tornar mais escura, como se algo tivesse sugado a vida dela. A criatura se foi, mas o medo permaneceu. O guia foi salvo, pois ele estava em um lugar seguro. Nós o pegamos e voltamos para o acampamento. O guia nos disse que a criatura é chamada de Sombra do Deserto, uma entidade maligna que se alimenta do medo e da vida daqueles que se perdem no deserto. A única forma de detê-la é com a luz, que a enfraquece e a força a se dissolver. A noite terminou, mas as cicatrizes da experiência permaneceriam para sempre. As vozes ainda ecoam em nossos ouvidos e as sombras ainda dançam em nossos pesadelos. Voltamos para casa, mas nunca mais seremos os mesmos. O deserto do Atacama, que antes era um lugar de beleza, agora é um lugar de horror. Um lugar onde a areia esconde segredos que é melhor não serem descobertos. E essa foi a nossa experiência no deserto do Atacama. Uma história que nunca vamos esquecer. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder as próximas investigações. Compartilhe também com seus amigos que curtem um bom terror. O que vocês acham que se esconde debaixo da areia?